Você que trouxe sua Bíblia, por favor, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Nós vamos ler dos versículos 1 até o 5. Atos, capítulo 9. À medida que você achar na sua Bíblia, eu peço que você fique de pé no seu lugar para nós lermos juntos a palavra de Deus. Amém, gente? Atos, capítulo 9, versículos 1 até o 5. Se você não tem algum dispositivo, seja ele no celular ou no tablet ou uma Bíblia mesmo convencional, você pode acompanhar na projeção que vai ser tudo lido também com você nessa tarde de domingo. Quem está procurando e achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. O povo não fala, mas não acha também. Eu estou só vendo aqui, o professor me enrolando, só vendo, o professor me enrolando. Atos capítulo 9, versículos 1 até o 5. Atos 9, 1 a 5. Diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Amém? Coloca a tua mão no teu coração. Pai, essa é a tua palavra que é poderosa. E essa palavra tem poder quando vivida. Então eu te peço, nos ensina não somente a ouvir, mas a sermos praticantes dessa palavra. Nos alcança com essa graça. Abençoa cada um de nós que estamos aqui. Que essa palavra cumpra aquilo que ela foi lançada para cumprir nessa tarde. Nós repreendemos todo o atrapalho, embaraço, tudo aquilo que tente nos roubar, nos impedir, nos atrapalhar. Nós repreendemos em nome de Jesus e pedimos que o Senhor cumpra os seus propósitos. Faz acontecer aquilo que agrada o teu coração e assim dá toda a glória e toda a honra ao teu santo e bendito nome. Assim nós oramos no nome de Jesus Cristo. E aqueles que concordam, digam amém. Pode sentar no seu lugar. Graças a Deus. Meus queridos, eu quero compartilhar com você dentro dessa palavra que nós lemos hoje aqui nessa tarde. E eu peço bem a sua atenção, porque a grande verdade é que isso aqui acontece muito conosco, isso aqui envolve muito a nossa vida. Porque chegam alguns momentos da vida da gente que a gente já viveu tanta coisa, a gente já passou por tanta coisa, que a gente não consegue mais identificar o certo e o errado, porque para nós acaba sendo certo. A gente acaba se sentindo muito cheio de razões, devido a situações que nós já passamos e vivemos. Você sabe que essa experiência de vida que a gente passa, que a gente enfrenta, realmente traz experiência para a gente. Então a gente acaba se achando com razão diante de algumas coisas. Isso é um pouco perigoso, porque pode acontecer de nós nos acharmos com toda a razão do mundo e na verdade não estarmos com razão nenhuma. Você ser surpreendido com a sua própria falta de razão. Você ser surpreendido com o seu próprio: meu Deus, eu achei que estava certo e não estava. Eu achei que era assim e não era. E é assim que eu quero compartilhar com você, dentro daquilo que nós vemos aqui na palavra de Deus. Eu não sei se alguns meses atrás alguém aqui teve a oportunidade de assistir um filme que passou no cinema, estava em cartaz, ficou em cartaz um tempo. Eu assisti, chamado Paulo Apóstolo. Quem assistiu o filme Paulo Apóstolo? Gente, foi um filme muito interessante. Na verdade, é um filme interessante para quem consegue entender um pouco de Bíblia, porque para quem não entende fica um pouco maçante, fica um pouco cansativo. É um filme que retrata a vida de Paulo enquanto ele escrevia a carta, que é lida por nós, inclusive hoje, nesses tempos. Mas é um filme interessante que conta um pouco da história desse homem. E é sobre esse homem que eu quero falar um pouco com você, para que a gente se encontre um pouco na situação que ele se encontrava. A gente estava falando dele, de Saulo de Tarso. E Saulo de Tarso, que foi nascido em Tarso, mas foi estudar em Jerusalém. Para que a gente entenda um pouco e saiba que, às vezes, na nossa mente fica assim: Saulo de Tarso, ele era um homem mau, ele era um homem diabólico, ele era um demônio em forma de gente. E não era assim não. Para você entender um pouco de quem era Saulo de Tarso, que nós acabamos de ver, essa é a cidade de Tarso, na Sicília, que fica no país da Turquia. Daí que ele era. Só que ele não ficou nessa cidade, ele foi embora para Jerusalém.
Para que você entenda bem quem era Saulo de Tarso. Ainda bem jovem, ele foi para Jerusalém. E na escola de Gamaliel, ele se especializou no conhecimento da sua religião. Ou seja, quem era Gamaliel? Gamaliel era o mestre, o mestre. Todo mundo queria aprender bastante sobre religião, todo mundo queria entender bem a Bíblia, a Torá, que era só o Velho Testamento. Ia para a escola de Gamaliel, não era fácil conseguir uma vaga lá não, viu? Porque ele ensinava muito bem os discípulos, né? Os aprendizes de Gamaliel eram pessoas muito bem inteiradas da palavra. E Paulo era um desses. Para você ter ideia, ele se aplicou tanto no entendimento da Bíblia, que ele se tornou um fariseu. O que era um fariseu? Era um especialista rigoroso e irrepreensível no cumprimento de toda a lei e dos seus pormenores. Ou seja, Saulo de Tarso era uma pessoa que ele sabia da Bíblia, ele vivia aquilo em cada um dos seus detalhes. Então, para ele, qualquer coisa que discordasse, ou que não fosse clara nessa Bíblia, era um absurdo. Ele levantava a bandeira de defender Deus e defender o nome de Deus. Então, tudo aquilo que, de alguma forma, saísse daquele contexto, que não ficasse compreensível, ele batia contra. Então, quando se levantaram os cristãos, ou seja, os seguidores de Jesus Cristo, na cabeça de Saulo de Tarso não entrava essa ideia de que o Filho de Deus, o Deus poderoso, que ele conhecia do Velho Testamento, pudesse ter um filho que viesse ao mundo para passar pelo que passou, morresse como morreu, sofresse o que sofreu. Na cabeça dele isso não entrava. Então o que ele achava? Esse pessoal que professa esse nome Jesus aí, que segue esse Cristo, é um povo tudo doido, que estão desvirtuando os princípios bíblicos e tem que morrer. Então ele vinha para matar mesmo. A reação de Paulo quando se ouvia falar em Jesus e quando via os seguidores, era a mesma reação nossa. Por exemplo, quem já viu em algum programa, gente, aquele em Rio Cristo? Porque é meu pai, que é o vosso pai. Quem já viu? Já viram aquele homem lá que fala que é Jesus? Porque é o meu pai, que é o vosso pai. Ele fala muito, até se veste como Jesus, né? O que você fala quando você vê esse homem na TV? Hein? Você é um louco. A gente está, meu Deus, o que é isso? Esse homem não é bom da cabeça, não. Então, para Paulo, quando ele via as pessoas que seguiam Jesus, ele olhava, isso aqui é tudo louco, tem que morrer, porque estão desvirtuando a verdade da Bíblia. Ele não conseguia concordar com isso. E ele chegava para matar. Irmão, era como se eu estivesse aqui com você, aqui dentro dessa igreja, dessa sala de hotel, que é uma igreja todo domingo, e de repente passasse por aquela porta, essas facções tudo armado, e começasse a atirar. O que ia acontecer? A gente ia morrer. Simples assim. Era assim que ele fazia. Ele descobria onde o povo estava reunido, ele conseguia chegar de surpresa e exterminava. Aqueles que conseguiam viver, ele levava presos, todos presos para Jerusalém. Essa era a reação dele. E ele perseguia a gente de todas as formas. Só que o que ele fazia, entenda bem, tudo que Saulo fazia era fruto de uma profunda convicção de estar certo. Na cabeça dele, eu estou certo. Por isso que eu faço. Na cabeça dele, Deus está me abençoando. Na cabeça dele, Deus está comigo. Eu estou certo. Eles que estão errados. Aquela pessoa que se acha tão certa e está tão convicta de que está certa, que não consegue perceber, que não consegue mais ver, e não importa quem fale ou quanto falem, ela persiste no erro porque ela se acha certa. Alguém já passou por isso? Aí você quebrou a cara quando percebeu que estava errado. Todos nós já. Pessoas com quem nós convivemos passam por isso. Pessoas que você orienta, que você conversa, que você direciona, que você explica, que você quer ajudar, mas não conseguem perceber, nem ouvir, nem ver, porque na cabeça deles eles estão certos. E olha, meu irmão, para você convencer está difícil. Saulo até então se achava certo naquilo que ele fazia. Isso acontece conosco porque por inúmeras vezes nós temos certeza absoluta de que nós estamos certos nas nossas opiniões, visões e colocações, e na verdade está tudo errado. E você defende, até briga por causa desse ponto de vista seu, e acaba estando errado. E vem a pior parte para aquela pessoa que se acha certa, é perder a razão, porque perder a razão é uma coisa irritante. Quem concorda comigo? Sabe o que é pior do perder a razão? É você perder a razão e ter uma pessoa te enchendo a paciência. Eu não falei
Eu não disse. Mas isso, já sei que eu estou errado. Para que ficar me martirizando? Tem gente que fica procurando, né? Fulano. Alguém te disse. Alguém que te fale. Olha, por isso que tá assim. Raiva que dá, meu pai. É difícil perder a razão. É difícil você reconhecer, bom, eu achei que estava certo, mas não estava. E Paulo tinha essa convicção de estar muito certo. Gente, ele era tão assim fissurado em defender o nome de Deus e banir os cristãos, que ele chegou a comandar uma execução de um diácono, que se chamava Estevão. Estevão foi executado na praça através de pedrada. Meu pai, colocaram ele no canto, começaram a jogar pedra até ele morrer. Paulo fez questão de apoiar isso e encabeçar esse movimento, porque o que aconteceu? Ele queria colocar o pânico no povo, ele queria colocar o pânico nos cristãos. Está vendo o que acontece com você que professa Cristo? Você que professa esse Cristo vai morrer desse. Ele conseguiu. Todo mundo ficou num pânico muito grande, porque depois do que aconteceu com Estevão em praça pública, todo mundo vazou, todo mundo dispersou. Bem, vamos embora para o interior, porque aqui é corta braba. Vamos vender nossa casa, vamos embora para Rosário. Vamos embora para Passo Lumiar, porque aqui na capital a coisa está braba, o homem está doido perseguindo a gente, vamos vender nossos bens e vamos embora. Todo mundo se dispersou, todo mundo começou a ir embora. Mas Paulo era tinhoso, até então Saulo, né? Saulo era tinhoso. Eles foram embora, mas eu vou encontrar um por um. Já sei que teve alguns que fugiram para Damasco, e eu vou lá em Damasco só para matar. Gente, porque na cabeça dele ele estava... Pessoas que se acham certas são cheias de si. Chegou assim até presunçosas às vezes, sim ou não? Porque se acham muito certas. Só que sabe o que ele fazia? Geralmente gente que se acha muito certa não quer abrir precedente. O que ele fez? Ele foi até o sumo sacerdote e pediu carta. Cartas para quê? Para poder chegar nos lugares de maneira legal. Tá vendo? Eu não estou fazendo nada de errado. Geralmente a pessoa que se acha certa é assim, eu não fiz nada. Eu fiz tudo direito, eu fiz tudo correto, eu não fugi do padrão, eu fiz como era para fazer. Gente que se acha certa é assim, fica se enchendo de desculpa. Não, eu fiz como era para fazer. Eu fui lá, eu peguei umas cartas e ele foi atrás das cartas de autorização para perseguir o povo. Agora pronto, conseguiu as cartas rumo a Damasco. Foi embora para Damasco, essa cidade aí que eu coloquei para vocês. Rumo a Damasco para perseguir o povo. Meu irmão, só que no caminho de Damasco, indo para Damasco para perseguir e exterminar os cristãos, ele é surpreendido. Aconteceu uma coisa que ele não esperava que acontecesse. A Bíblia fala, lê comigo aqui na frente, no versículo 3, no caminho de Damasco. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Em outras palavras, Saulo ficou encandeado. Uma coisa bem maranhense. A luz foi tão forte que ele não conseguiu ver direito e caiu. A Bíblia fala que ele caiu por terra. Meu irmão, eu até comentava hoje de manhã que eu sei bem o que é isso. Eu passei por uma situação que eu fui fazer uma cirurgia de cálculo renal. Eu tenho umas pedrinhas no rim até hoje que estão aqui, deixa elas quietas também. Mas teve uma que inventou de sair e não conseguiu sair, ficou preso no meio do caminho. Aí, 7 dias tentando tirar, eu fiquei lá e a dor não passava, era aquela coisa horrorosa. E o homem, olha, é o seguinte, 7 dias já não dá mais para esperar, a gente vai ter que tirar. Eu falei, tirar como? Cirurgia. Ai. Irmão, eu sou apavorado com essas coisas. Eu não sou uma pessoa muito de corte, de sangue, de agulha, não é comigo. Não é para mim. Aí ele falou, olha, a gente vai colocar você e você vai. Eu falei, tudo bem, vamos então, se é para ir, o plano autorizou? Não. Autorizou, pois vamos. A gente foi. Isso que a gente foi, eu lembro que eu cheguei lá, naquela sala que a gente fica naquela preparação e tudo, aí veio o anestesista, meu irmão, olha, tomar anestesia na coluna é uma coisa assim que dá um medo. Alguém já passou por isso, dessa anestesia raquidiana? Meu irmão, quando ele me sentou, que ele colocou, eu fiquei... Ele, moço, já acabou. Eu, tá. Só de pavor. Ele colocou a anestesia lá, aí... Tá normal? Eu falei, não, normal não tá, porque eu não estou sentindo nada. Então, já ficou paralisado. Eu falei, tá sentindo? Não estou sentindo nada. Tá bom. Ele me deitou, começou, eu falei, escuta, o senhor vai me cortar assim, fazer essas coisas aí? Eu olhando tudo,
Eu falei, não, moço, pelo amor de Deus. Minha gente, eu não gosto, para tudo eu fecho o olho. Por isso que até hoje eu não fiz cirurgia no olho, porque como é que é cirurgia no olho? Tem que ir com a olho aberto. Eu não faço. Vou morrer de óculos. Não vou fazer, Deus me livre. Eu falei, moço, eu não quero ver nada não. O senhor me dá uma coisa aí para eu dormir, para poder desmaiar, porque eu não quero ficar olhando essas coisas. Eu fico nervoso, eu passo mal. Ele, tá, eu vou te dar um remédio. Irmão, olha, esse remédio que me deu, coisa boa. Ele aplicou na veia um remédio chamado Dormonide. Alguém conhece? Quem conhece? Me consiga um. Gente, que remédio bom. O remédio foi entrando, Imagine all the people. A gente fica meio zen, não é isso, né? O remédio vai entrando, você fica assim meio... Eu falei, Jesus, que sensação boa. Yeah. A gente fica meio ligado. Só que, enquanto o remédio estava fazendo efeito, eu lembro que aí aconteceu uma situação lá que eu lembro da minha avó. Minha avó, ela sempre falava, meu filho, não vejo a hora de eu ter com o meu Jesus, porque o dia que eu ver essa luz na minha direção, é sinal que é Jesus, e quando você vê a luz, é só você ir na direção da luz que você encontra com Jesus. Meu irmão, eu nunca tinha ido para um centro cirúrgico. Eu estou deitado naquela mesa lá, ele me liga uma luz, pá! Eu falei, moço, me dê sua mão. Ele falou o quê? Eu falei, moço, me dê sua mão, porque eu não quero partir agora. A minha avó falava que se a gente for na direção da luz, a gente não volta mais. Aí começaram a sorrir, eu não entendi. Começaram a sorrir de mim. Aí o médico olhou para mim e falou, isso é o holofote, rapaz, vai dormir. Que eu falei, tá, eu peguei e desmaiei. Mas, gente, eu lembro que quando ligaram aquela luz daquele holofote, eu fiquei totalmente cego. Aquela luz forte literalmente encandeou, que eu não conseguia olhar mais nada, ficou tudo um clarão só. Eu imagino que essa foi a sensação de Saulo de Tarso. Ele estava indo para Damasco e aquela luz forte veio sobre ele e ele perdeu a visão, de uma forma que ele caiu no chão. Agora, eu peço que você preste atenção para mim, porque eu não quero que você entenda que eu estou acrescentando alguma coisa de Bíblia. Então, em nome de Jesus, preste atenção, porque eu vou te falar. Porque você vê na Bíblia escrito o seguinte, no versículo 4. E o que está sublinhado aí? Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por quem persegues? A Bíblia não fala que ele caiu do cavalo ou que ele estava a cavalo. A Bíblia fala que ele caiu em terra, que ele caiu por terra. Mas, irmãos, vamos aqui analisar comigo de uma maneira muito prática. Saulo era um oficial romano. A Bíblia não menciona Saulo estar viajando a cavalo e cair deste. Mas assim, Saulo era um oficial romano. É muito complicado você imaginar um oficial romano fazer uma viagem dessa a pé. Quem concorda comigo? Vamos aqui então analisar e pressupor que assim ele estava montado a cavalo, que aquela luz forte veio, e ele caiu do cavalo, caiu no chão, e foi completamente encegueirado por aquela visão, não conseguia ver nada, e perguntou, e aquela luz falava, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele falava, quem é o Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. O certo é que, após este incidente, Saulo de Tarso ficou cego por alguns dias. Ele ficou fisicamente aquilo que ele era espiritualmente, né? Ele ficou cego por alguns dias, e quando seus olhos se abriram, ele começou então o ministério dele, e passou a ser então quem, gente? O apóstolo Paulo. E que paradoxo, porque o grande Saulo e o temível Saulo agora era Paulo. E para quem não sabe, Paulo é um nome que tem origem no latim, Paulus, e Paulo quer dizer pequeno. O grande e temível Saulo agora era Paulo, o pequeno, por origem de nome mesmo. E a vida dele foi totalmente transformada. Você vê claramente que aquele homem que escreveu as cartas e que orientou o povo de Deus a ser cristão, mudou completamente. A vida dele mudou completamente. Você me entende? A vida dele, a história dele, o caminhar dele mudou completamente. Mas quando que as coisas mudaram completamente na vida dele, que eu quero saber, porque eu também preciso que algumas coisas mudem completamente na minha vida. Eu quero que algumas coisas mudem assim,
da água para o vinho de uma maneira tão profunda, que deixe de ser completamente isso que é agora para ser diferente, mas às vezes o que é preciso, irmãos? Às vezes, é preciso cair do cavalo para acordar. Essa é a questão. Às vezes, a gente precisa literalmente cair do cavalo para acordar e ver as coisas como elas são. Porque é impressionante que há um momento em que a gente não consegue ver nem ouvir, porque as emoções cegam a gente. Quem concorda comigo? Você fica envolvido numa gama de emoções, você fica cego. As pessoas falam, as pessoas dizem, as pessoas provam, as pessoas comprovam, as pessoas mostram, só que você fica se sabotando, se enganando. As emoções cegam a gente. Tem uma hora que não dá para ver e nem ouvir, porque os sentimentos cegam a gente. Tem gente que está sofrendo, mas está justificando o sofrimento. Não é assim, não é assim. Não é desse jeito. Não, é porque você não conhece a história. Vai sofrer para lá sozinho. Está cego. Tem uma hora que não dá para ver e nem ouvir, porque o ter razão cega. O orgulho cega. Gente que é orgulhosa, que não abre mão, que não se dobra. O orgulho cega. Quem concorda comigo? O orgulho cega. Não vou, não digo, não falo, não peço perdão, não converso. Cega. Às vezes, a experiência que a gente adquire ao longo da vida cega a gente também, porque a gente não quer dar o braço a torcer. Não, eu já vivi. Ou coisa que para mim é chata, é você conversar com alguém que toda pessoa sabe. Eu sei. Tá bom, Deus. Tudo a pessoa sabe, tudo ela conhece, tudo ela entende, nada é novo, tudo ela sabe. Essa experiência, às vezes, que nós temos de vida, nos cegam também. Aí, o que se torna necessário diante de uma situação dessa? O que a pessoa precisa passar? Tanto quem você convive, quanto às vezes você mesmo, eu mesmo, nós mesmos. O que se torna necessário, às vezes, é literalmente cair do cavalo. Quem me entende aqui? Meu irmão, e às vezes a queda precisa ser feia. Às vezes tem que ser uma baita de uma queda, para a pessoa despertar. Tem gente que está muito cheia da razão, que não ouve, que não se dobra, que não aceita, que não compartilha, e tem que cair do cavalo, tem que cair feio. Agora, tem um pessoal que é tão teimoso, gente, tem alguns que são tão teimosos, que eles caem do cavalo antes mesmo de subir. Um pessoal que é tão cabeça dura, que eles nem chegam a montar no cavalo, já desaba. Alguém conhece alguém assim? Quem convive com alguém que é cabeça dura? Está do seu lado a pessoa? Cabeça dura. Tem gente que tem que cair do cavalo para passar por algumas coisas. Eu lembro que uma vez eu falava para minha mãe, controla a alimentação, mãe. Mãe, não come isso, mãe. Mãe, não come aquilo, mãe. Mãe, cuidado. Mãe, isso. Mãe, aquilo. Aí eu fui pegar o exame dela uma vez. Eu peguei o exame dela. Meu exame é uma pessoa que eu sempre fui tratar. Eu falei, pois o exame deu que a senhora está diabética. Ai, meu Deus. Acabou o dia dela. Mas quando o exame deu isso, pronto, ela passou a ouvir todo mundo. O que eu como? O que eu não como? Isso aqui pode, isso aqui não pode. Sabe por quê? Porque cair do cavalo é doloroso, mas cair do cavalo traz humildade. Quem concorda comigo? Ou quando o povo cai do cavalo fica tão humilde. É verdade, você tem razão, irmão. Eu sou errado. Quem viu, quem vê, minha gente. Cair do cavalo nos faz aprender a ouvir. Que a gente não quer ouvir, só quer falar, não quer ouvir, quer ter razão. Cair do cavalo nos faz perceber que a nossa convicção de ter razão nem sempre está alinhada com o céu. Nem sempre a razão é nossa mesmo. E uma das principais coisas que cair do cavalo faz com a gente, cair do cavalo nos aproxima de Deus. O que tem gente na igreja que está aqui porque caiu do cavalo? É ou não é? Que eu vou conversar, falando como é que está? Não, é uma situação na minha vida que só Jesus na casa. Caiu do cavalo, está bonitinho servindo a Deus. Canta o louvor tudinho. Chega cedo, vem, Senhor. Pode ver.
Alguém que você vê na igreja cantando alto, chorando muito, arrasado, caiu do cavalo. Porque fica tão humilde. Vem, é verdade, Pai. Me leva, Jesus, Pai. Cair do cavalo é bom. Dói, mas funciona. Quem concorda comigo? Quem conhece alguém que tem caído do cavalo? De verdade. Você tem amigos, conhecidos, pessoas? Quem sabe é você mesmo que tem caído do cavalo? Guarda uma coisa que você vai ler aqui nessa noite. Se você quer a vontade de Deus, precisa fazer as coisas do jeito dele. E às vezes, para fazer as coisas do jeito dele, só desabando de um cavalo alto mesmo. Só vendo que você não tem razão, só percebendo que você não é aquele poço de convicções como parece ser, que você está errado, tem que mudar. Quem me entende aqui, diga amém. Eu quero orar com você, primeiramente por pessoas que nós conhecemos, porque todo mundo conhece alguém que precisa cair do cavalo, sim ou não? Todo mundo. A gente vai orar a Deus, eu oro por essa pessoa, Deus, dá um cavalo bem grande para ir, bem alto. Assim, dá um cavalo de Itu, Pai. Que é para ele cair bonito, poder acordar para a vida. E quem sabe, a gente mesmo. Algumas coisas podem não estar acontecendo, algumas coisas podem não estar prosperando ou encontrando o seu devido lugar na sua vida, porque você faz alguma coisa e tem certeza que está certo fazendo isso, quando na verdade pode estar errado. E só Deus pode orientar, direcionar a gente. Então vamos orar nessa tarde, quem concorda comigo, diga amém. Fique em pé no seu lugar, por favor. Graças a Deus. Se você conhece alguém, tem alguém que você conhece e fala, essa pessoa precisa... Conhece alguém? Que tem... Gente, deixa eu ver aqui, pesquisa. Quem conhece alguém que precisa urgentemente cair do cavalo porque está todo errado e acha que está certo? Levanta a mão, por favor. Oh, Deus, o que vai ter de queda essa semana, Pai? Amém. Vamos falar com Deus. Primeiramente, feche seus olhos. Eu peço que você, nesse momento, primeiramente, apresente para Deus essas pessoas que você reconhece que precisam ter essa experiência que Saulo de Tarso teve. Essas pessoas que você reconhece que precisam viver isso que Saulo de Tarso viveu, porque elas estão trilhando um caminho achando que é o certo. Elas se acham cheias de razão nesse comportamento, nessa postura, nesse jeito de pensar e de agir, mas estão erradas. Estão erradas. Estão erradas. Coloca para Deus. Fala com Deus. Porque olha, não tem nada mais poderoso que a oração feita com fé. A gente vai orar aqui e Deus vai alcançar essas pessoas lá onde elas estiverem, porque Ele é Deus de perto e não de longe. E quem precisar cair do cavalo vai ter que cair. E Deus sabe como conduzir, como proceder com tudo isso. Se essa pessoa é você mesmo, que Deus nos ajude. Pai, eu levanto a minha voz agora em oração, porque realmente nós não sabemos de nada. É o Senhor que sabe de todas as coisas, é o Senhor que vê todas as coisas. Às vezes nós nos achamos tão certos, tão corretos, tão cheios de si, nas nossas convicções, nas nossas atitudes, no nosso comportamento. E às vezes é tão difícil perder a razão. E para que essas coisas aconteçam, a gente precisa cair do cavalo para acordar para a vida, Pai. Se isso precisa acontecer conosco, nos desperta, nos acorda, nos levanta. Mas não só conosco, eu sei que existem pessoas aqui nessa já início de noite que são alvo de oração. Pessoas com as quais nós convivemos, nós compartilhamos parte do nosso dia. E nós conseguimos ver e enxergar, mas essas pessoas não conseguem ver, não conseguem ouvir, não conseguem enxergar, porque estão completamente cegas, se achando com toda a razão.
e se torna até difícil explicar, falar, argumentar, porque elas se acham tão certas e acaba criando um clima, Deus, de confusão, de discórdia, de desentendimento que nós não queremos na nossa vida e no nosso lar ou nas nossas convivências. Por isso, nós oramos a Ti e te pedimos, age pelo Teu poder. Toma cada uma dessas pessoas nas Tuas mãos e o Senhor tem a habilidade, a capacidade de fazê-las acordar e despertar para aquilo que elas de repente não conseguem ver e enxergar. A sua maneira, ao seu modo, pelos Teus meios. Faz assim, Senhor. Age assim, Senhor. Para a glória de Deus Pai, eu te peço nessa noite de domingo. Alcança cada pessoa que é alvo de oração agora, que de repente se comporta de um jeito turrão, teimoso, difícil de lidar. Que essa pessoa caia do cavalo e acorde e veja aquilo que não consegue enxergar e nem ver. Mas faz isso para a Tua glória, Deus amado. Não para um bel prazer de cada pessoa que está aqui, mas para a Tua glória. Faz assim, opera assim. É o que nós te pedimos em oração, no nome de Jesus Cristo. Aqueles que creem e concordam com isso, digam amém. Coloca a tua mão no teu coração e ora assim comigo. Senhor Deus, o Senhor conhece tudo na minha vida e tudo da minha vida, e eu te apresento as pessoas com as quais eu convivo, sejam da minha família ou não, que precisam de uma intervenção Tua para acordarem, para despertarem. Quem sabe sou eu mesmo essa pessoa, Senhor. Eu oro nessa noite, no nome de Jesus, te dando a liberdade para que o Senhor haja do seu jeito, a sua maneira, porque eu creio que a Tua vontade é e sempre será boa, perfeita e agradável. Assim eu oro, no nome de Jesus. Amém. Amém. Só falar uma coisa para você. Você que apresentou alguém para Deus, que precisa de fato cair do cavalo para acordar para a vida e ver as coisas como são, deixa que Deus opera. Às vezes Deus começa a agir, a gente fica tão assustado. Meu Deus, o que aconteceu com fulano? Meu Deus, o que aconteceu com ciclano? Meu pai, a gente fica assim meio que agoniado e aflito, querendo fazer as coisas e querendo operar. Deixa que é tudo um agir de Deus, e Deus sempre sabe o que faz. Amém? Quando o povo começar a cair do cavalo, não se desespera, fique em paz, que Deus sabe como conduzir todas as situações. Amém, meus irmãos? Pode sentar no teu lugar, graças a Deus. Graças a Deus. Amém.